Depois de conhecermos a história de um Papa e de um Padre, nos vídeos anteriores, nesse vídeo nós vamos avançar. E vamos conhecer a história de João, que em uma de suas experiências pretéritas, ele teve a oportunidade de trabalhar na seara espírita como um médium. Vamos orar. Proferiu João, interrompendo uma discussão no centro espírita em relação aos rumos da instituição, porque havia pouco dinheiro em caixa para mantê-la operante. Enquanto os demais dirigiam suas súplicas aos mentores, João, que parecia meditar, pensava em números e como ele faria para manter a obra em funcionamento, afinal, dali tirava o seu sustento familiar. Não havia democracia no centro fundado e administrado por João e sua esposa desde o início. Captavam pessoas de fora da família para compor o conselho e para compor a direção da entidade apenas para dar a necessária aparência de honestidade, probidade e justamente de um local onde prevalecia a liberdade de expressão e a vontade dos espíritos mentores. Eram as falsas impressões. Subitamente, João interrompeu a sua vibração e disse ter recebido um alerta de um dos mentores que protegiam a casa. Era preciso fazer uma arrecadação de emergência para pagar as contas e dar prosseguimento às obras de extensão do centro espírita, pois muitos outros encarnados necessitados precisariam ser envolvidos. O médium afirmou ainda que o referido mentor o alertou para os novos trabalhos que iriam começar, como as cirurgias mediúnicas. Todos se entreolharam espantados e não poderiam negar o que João, mestre e fundador do centro, havia falado por inspiração do alto. Houve então a arrecadação e mais dinheiro do que o necessário foi amealhado. Todas as poucas contas foram quitadas, pois o dirigente escondia na realidade os custos reais da entidade que funcionava em sua própria casa. Não havia aluguel a ser pago, as contas de luz, água e telefone mesclavam-se com as da residência de João e de sua família, e a obra de ampliação iria atingir os fundos do terreno, também de propriedade familiar. Porém, os componentes do centro espírita saíram dali aliviados por terem ajudado a manter uma casa de luz. O médium e seus familiares também ficaram bastante contentes, pois já faziam planos para remodelar e renovar móveis e utensílios domésticos. Era dia de reunião de desobsessão. João assumiu os trabalhos e nomeava 2 assistentes que estivessem presentes. O discurso ensaiado era sempre o mesmo. As orações, extraídas de livros espíritas, idênticas. O ar bondoso de João era cativante, assim como a sua admirável, competente esposa, que não deixava faltar água, chá, café e bolachas para todos, antes e depois das atividades. Eis o retrato lamentável de uma desvirtuada reunião espírita. O médium condutor agia conforme os seus interesses, de modo que, a cada espírito incorporado em outro médium, ele conduzia a conversa para contentar alguém que estivesse presente. Dizia: você, meu irmão, que ora se apresenta nesta reunião é um abençoado de Deus. Teve a oportunidade de vir neste momento tão difícil.
Eu odeio vocês. Quero dizer que, enquanto o espírito tentava se manifestar, João o cortava. Não é o momento para expressar ódio, logo, você, que faleceu há pouco tempo, olhe, aqui está presente a sua chorosa esposa. Ele sabia que uma das frequentadoras perdera o marido há alguns dias e ali estava em busca de conforto. Que morte! Que esposa! Indagava o espírito incorporado por meio do médium, que era fiel na transmissão, porém, isso era irrelevante para o astuto João, que, embora fosse médium, colocava o materialismo à frente. Irmãzinha querida, aproxime-se. Venha conversar com Venâncio, seu esposo. Proferia o condutor, enquanto os assistentes apressavam-se em retirar a viúva de um dos bancos da sala, conduzindo-a para colocar suas mãos nos ombros do médium incorporado. Enquanto isso, João instava todos os presentes a orar muito pelo espírito presente. Quem é essa mulher? Que raiva de estar preso neste lugar! Continuava esbravejando o visitante do plano espiritual. Mas o condutor era praticamente um mestre dos disfarces. Acalme-se, Venâncio. É sua querida esposa que está ao seu lado. Vamos relembrar pelos quadros à sua frente, desenhados, o quão felizes vocês foram nesta última trajetória. Sem dar tempo à resposta do espírito incorporado, João colocou com firmeza a sua mão direita sobre o ombro esquerdo do médium, apertando-o com vigor, como a dar o recado: cale-se. O rapaz entendeu a mensagem e ficou silente, cortando a comunicação do incorporado. Isso, assim é o correto. Você, amigo Venâncio, viu pelas imagens à sua frente a sua querida mãezinha, que veio especialmente para levá-lo a um mundo melhor. Nesse momento, a viúva estava em prantos e agradecida por tamanha misericórdia. Já pensava em aumentar o donativo ao centro espírita, quando o condutor falou: minha querida irmã, não é sempre que temos a bênção de conversar com um ente falecido há tão pouco tempo. Veja a importância do nosso centro e também o crucial momento pelo qual passamos tão necessitados de fundos para o nosso sustento. Nem bem o espírito incorporado foi praticamente expulso da reunião, sem qualquer atendimento válido, a viúva já estava abrindo a bolsa e calculando o valor do cheque a preencher. João, mãos em prece, cabeça baixada, como se estivesse submisso ao plano superior, proferiu o Pai Nosso, acompanhado dos demais. As reuniões de desobsessão no Centro Espírita Familiar de João ocorriam semanalmente. De fato, espíritos ali compareciam, pois queriam expressar-se e contar com a ajuda dos encarnados. Entretanto, na maioria das vezes, saíam frustrados, sem qualquer auxílio. E os pontos negativos de João cresciam, já atingindo limites impressionantes. Ninguém o desafiava naquele centro espírita, visto já ter atingido certa idade. Com muitos anos de dedicação ao espiritismo, possuindo familiares igualmente espíritas. Parecia uma família modelo, mas as aparências das vidas dos encarnados são escudos protetores de muitas más condutas em variados matizes. João
acreditava que a sua atividade como coordenador de centro espírita era mais que suficiente para credenciá-lo a mundos avançados, por ocasião de seu desencarne. Não são poucos os dirigentes do movimento espírita com esse mesmo pensamento. E a decepção os toma de surpresa, já no exato momento do desligamento da carne. Outro não foi o destino desse médium que transfigurou a sua aptidão para o materialismo. Esse então foi o comportamento equivocado de João em uma de suas experiências pretéritas aqui no plano físico. Vamos saber então de fato quem foi João e qual foi o seu destino após a morte do corpo físico. João, até os últimos momentos de sua vida material, considerava-se impecável, pois havia dedicado a sua existência ao espiritismo. A sua família também estaria bem abrigada, pois eles conheciam até mesmo os nomes dos mentores que os protegiam. Nesse ponto, foi verdade, até que esses mentores se retiraram do centro ao perceber a equivocada condução dos trabalhos. A educação dos filhos, sob a seara do cristianismo, depende muito mais de ações do que de pregações. As condutas de João não convenciam seus descendentes, tão logo perceberam a mescla entre o trabalho mediúnico e os interesses privados da família. A sua obra de caridade não funcionou como tal. Vergou-se ao materialismo e, o que foi pior, valeu-se da mediunidade para atingir objetivos errôneos. Despertou depois do desencarne no umbral denso, levado para lá por vários daqueles espíritos que simulou encaminhar. Eis a lei de causa e efeito, agindo pelo justo. Temos aí então o relato e a história de João em uma de suas experiências pretéritas aqui, junto a nós no plano material, no plano físico, onde nós estamos hoje, nesse momento. Amanhã não sabemos. Estamos de passagem. E João foi um médium que atuou dentro da seara espírita, dentro da doutrina espírita. Durante toda sua experiência, se dedicou integralmente ao espiritismo. E se achava impecável. Impecável. Afinal de contas, ele fundou um centro espírita, ele administrou um centro espírita e ele foi um médium. Olha quanta coisa João proveu, na sua experiência reencarnatória. E aqui a gente tem um ponto de reflexão muito importante. João pautou a sua vida pelo quê? Pela caridade? Pela fraternidade? Porque ele era médium, sim, ponto. Isso é um fato. Ele era médium, ele não mentia nisso. Tira a mediunidade e o resto das ações. Ele pautou sua vida pelo quê? Pela falsidade, pela mentira. De maneira ardilosa, perversa mesmo. Ele colocava e tirava uma máscara. Mestre dos disfarces. O texto nos traz isso. Ele mentia. Mentia para as pessoas, mentia para aqueles que buscavam ajuda, mentiam para aqueles espíritos que procuravam aquela casa em busca de algo,
É só isso que ele fez. Não mentia, não conseguia enganar a família. A família ele não conseguiu enganar. Por quê? As condutas de João não convenciam seus descendentes, tão logo perceberam a mescla entre trabalho mediúnico e os interesses privados da família. Então aquele núcleo conhecia quem era João, o restante não. Então chegava alguém àquela casa espírita e via João ou incorporado ou doutrinando, entre aspas, porque doutrinar é ótima essa palavra também. Mas ali em conversa de desobsessão, então aquele que chegava olhava, nossa, uau, né? Esse aí é um cara que já está nos braços de Deus. Olha o trabalho que esse homem faz. Então não tem como esse homem, quando desencarnar, ele despertar no umbral? Claro que não. Vai ser acolhido, né, por mentores elevados que o levarão nos braços às cidades espirituais. Isso é o que todos que não conheciam João pensavam dele. Que ele já estava em processo de evolução, de elevação. E João também achava isso dele. Porque eu posso mentir para você, eu posso mentir para minha família, eu posso mentir no trabalho, posso viver duas vidas, colocar e tirar máscaras o tempo inteiro, porque é isso que nós fazemos. Ou nós pautamos nossas vidas pela verdade? Pautamos ou não pautamos? Ou quando eu vou no lugar eu coloco uma máscara, quando eu saio eu tiro essa máscara. Não é a máscara daí do Covid, não, é a máscara da mentira, da falsidade, das duas faces, da dupla personalidade. Porque não importa onde eu esteja, a área que eu esteja, o campo que eu esteja atuando, não importa. A questão não é a área, o local, a questão é o homem. O homem pega aquela situação e molda ao seu interesse. Ele pega aquela situação e ele vai, de maneira hábil e perversa, ele vai moldando, mexendo, jogando. Por quê? Porque ele deseja saciar os seus caprichos e os seus melindres. O homem é o rei dos caprichos e dos melindres. Isso tudo baseado sempre. Tem uma base, um alicerce. Qual é a base e o alicerce do caprichoso e do melindrado? Orgulho e egoísmo. As bases, as duas pernas deste monstro chamado homem caprichoso, homem melindroso. E a gente vê isso na política. Tem políticos caprichosos, melindrosos, que tudo tem que ser como ele quer, despreocupado, né, em fazer o seu trabalho e também com a sociedade. A gente vê isso nos relacionamentos, os caprichos, os melindres, onde um quer impor sua vontade ao outro e as coisas têm que responder à sua cartilha. E se não responde, acaba. Não tem conversa. O relacionamento é difícil, o tempo inteiro é briga, atrito, capricho, melindre. Por qualquer coisa já fica bicudo. A gente tem nas famílias. O capricho e o melindre, ele infelizmente está impregnado no dia a dia de todos nós. Todos nós. Se as coisas não andarem como nós desejamos, não queremos mais participar daquilo. Então não importa se eu estou nessa ou naquela religião, até porque nos 2 vídeos anteriores estudamos, refletimos e conhecemos a história de um papa e de um padre ligados
obviamente, ao catolicismo. E vimos no que deu. Nesse vídeo estamos na seara espírita. No próximo vídeo seguinte, será a história de um pastor, mostrando que os desvios de conduta ocorrem em todos os locais, sem exceção, porque isso é oriundo do homem e não do local em que ele está inserido. Então aqueles que jogam pedras, e aí dizendo das correntes religiosas, nessa ou naquela religião, precisa parar. Porque o problema não é a religião, é aquele que lá está presente, o homem. E quando o homem mudar a sua postura, aquelas situações todas irão desaparecer. Situações negativas, logicamente. Então todos esperavam João alçando os cumes de luz, né? E onde ele desperta? Umbral denso. Imagina a decepção, o susto, o assombro de João. Ele acreditava que sua atividade como coordenador, fundador e coordenador do centro, era mais que suficiente para credenciá-lo a mundos avançados, por ocasião de seu desencarne. Então o que eu estou fazendo já é suficiente. O que eu faço é suficiente ou não? Opinião de alguém que não é ninguém, que sou eu, não sou ninguém. Ninguém mesmo. Sem nenhuma pretensão. O que nós fazemos não é suficiente. Porque nós podemos mais. Só isso. Chico Xavier, numa mensagem, disse o seguinte: se eu soubesse que aqui é como é, eu teria trabalhado mais. Isso depois do desencarne, já no plano espiritual. Se eu soubesse como as coisas são aqui, eu teria trabalhado mais. Chico Xavier trabalhava até as 4, 5 horas da tarde num serviço burocrático lá na Fazenda Modelo. Rotina de trabalho. Depois disso, ele descia até, como se fosse um local, um porão, dentro lá da fazenda, num local afastado. E ele ficava psicografando os livros. Até que horas ele ficava? 1, 2 da manhã. Só aí ele ia para casa, dormia um pouco, para despertar no outro dia, e aí não despertava 10 horas, a gente está falando aí de 5, 6 horas da manhã, para retomar o seu dia. E ele afirma, eu deveria ter trabalhado mais. Ele trabalhou. Esse sim. Esse quando desencarnou. Tem um vídeo que mostra 2 luzes passando assim no prédio, né, na edificação onde Chico estava ali nas suas últimas horas de vida, lá no hospital. São 2 luzes que correm assim. Aquelas luzes representam a mãe dele e Emmanuel, que estavam ali nos momentos derradeiros, se faziam presente. Então a gente tem Chico, que desencarna e é acolhido por espíritos de luz. E a gente tem João, que desencarna e é recolhido por quem? Foi levado para o umbral por vários daqueles espíritos que simulou em caminhar. Todos aqueles espíritos que ele mentiu, que ele enganou, que ele manipulou ardilosamente, os aguardava. Eles estavam lá aguardando ele lá, o Senhor. Porque todos nós vamos desencarnar. Cedo ou tarde.
Muitos espíritos, obsessores que desejam vingança, desejam antecipar esse retorno. Fazem de tudo para que a pessoa desencarne mais rápido. Outros não. Outros não têm pressa. Ficam lá, trabalhando a paciência. E aguardam. Próximo ao desencarne, eles se aproximam. Ficam ali na espreita. A hora que acontece a ruptura do cordão de prata, eles avançam exatamente, a imagem é essa, como fazem as hienas, ou esses animais carnívoros, sobre a presa, já morta, né? Avançam ferozmente. Mas João não teve proteção? Não, claro que não. Por que ele teria proteção? Qual é o mérito dele para ter proteção? Por que eu serei protegido se todas as minhas atitudes são péssimas, são prejudiciais, são materialistas? Porque houve um desvio de conduta de João. Desvio de conduta. Os mentores, aquela casa, ela foi agraciada com mentores, no plural. Então era um grupo, um coletivo. Mentores se retiraram do centro ao perceber a equivocada condução dos trabalhos. Quando começou, João reencarnou, começou a sua caminhada, manifestou a mediunidade, até aí tudo certo, tudo caminhando. Então ele veio com um processo reencarnatório definido. Terás a mediunidade e terá que trabalhar para que essa mediunidade seja consolo para os outros. Ótimo. E aí ele, talvez orientado, talvez, inicia o trabalho da casa espírita dentro da sua casa. Não tinha recursos, isso acontece de maneira absolutamente comum, não há recursos, então o próprio médium começa a atender em sua casa, num quartinho no fundo, numa sala. Muito bem. Vai caminhando. Mas aí existe uma coisa chamada erva daninha. E a erva daninha, ela vai crescendo, mas ela não cresce de uma vez, ela vai muito sutilmente, penetrando. E a gente não observa. E ela vai ganhando corpo. E quando ela está encorpada é que a gente percebe. Aí o estrago já foi feito. O que aconteceu com João? Ele se deixou contaminar, intoxicar pelo materialismo. Logicamente que havia obsessores ali na orelha dele, falando, intuindo. E os mentores e os guias que estavam ali para orientar João, não tenhamos dúvida, trabalharam muito para que ele não enveredasse por esse caminho. Trabalharam muito, deram muitos conselhos, levaram ele para locais para que ele pudesse se reorientar. Mas chega um momento em que o mentor diz: é a última oportunidade que eu te dou para que você me escute. Depois eu não vou falar mais. E é isso que aconteceu. Porque se eu me entrego a essa situação, os mentores vêm, olha, mude, aproveite seu tempo, você está com tempo livre. Existem lágrimas que precisam ser secadas, pessoas que precisam ser erguidas, trabalhos e trabalhos aí, mundo afora. Vamos trabalhar. Eles convidam, eles alertam, eles orientam. Não quer ouvir? Eles se afastam. E aí? Ficamos nós por nós mesmos. Que aconteceu com João. E toma um susto, se decepciona e desperta no umbral denso e lá fica. E não é assim, fica lá sentado, refletindo, não. Ele vai ser vilipendiado por todos aqueles espíritos que ele enganou. A coisa é muito séria. Os pontos negativos de João
cresciam já atingindo limites impressionantes. Então eu estou aqui, caminhando no plano material. Então eu tenho duas situações, crédito e débito. Eu estou aqui, tudo que eu faço vai ou para crédito ou para débito. O débito foi crescendo. E os créditos? Claro que ele tinha créditos. Alguns créditos eram computados em sua ficha espiritual, claro. Algumas palavras de consolo, algumas pregações, algumas palestras, algumas situações positivas, claro. Tudo bem, ele enganou aquela viúva dizendo que aquele espírito incorporado seria o marido dela, que não era. Mas de alguma maneira, olha como as coisas funcionam, de alguma maneira ele trouxe um pouco de consolo àquele coração desesperado, que fez um certo bem para ela. Ele visou o lucro, a enganação, a mentira, o teatral, né? Isso ele fez. Mas para ela, que procurava alguma coisa, aquilo trouxe um pequeno consolo. Porque depois disso ela não sabia se era ou não era. Mas certamente ao sair daquela casa espírita, ela saiu diferente. Então o mal ali, porque ele agiu de maneira maldosa, acabou confortando e trabalhando para que aquela esposa pudesse sair um pouquinho mais tranquila e talvez seguisse sua vida. São muitos e muitos casos em que isso acontece, né? Espíritos, homens ardilosos, perversos agem, mas trazem para aqueles que recebem aquela ação um tipo de sentimento. Outro exemplo, as inquisições, as fogueiras, os cristãos nas arenas. Quando aqueles que estavam lá, sendo martirizados, eles renovavam as suas fés, suas esperanças, eles estavam, através da maldade que era gerada contra eles, se elevando. Se elevando. Porque quando eu recebo algo, eu vou fazer disso o quê? Eu vou fazer disso um degrau para eu subir, ou eu vou pegar isso que eu recebi e vou devolver? Porque lembrando, e muito importante, João passou a vida se dedicando ao espiritismo, legal. E isso é um mérito dele. Agora, o que ele fez com esse processo todo é o que o levou a umbral denso. E o que é o espiritismo? O espiritismo é o cristianismo redivido, consolador prometido. A mesma língua que falava o cristianismo fala o espiritismo. Espiritismo cristão. Eu sou espírita cristão. A moral e a ética que Jesus deixou é a mesma moral e ética, a mesma base que o espiritismo nos traz. É a mesma, não tem dissonância. Estão em acordo, em harmonia. É a mesma base. Então, aí vem um problema muito sério. Olha, de uma seriedade que a gente brinca com isso. Por quê? João lá no Espiritismo, então ele era um espírita cristão. Quem é cristão segue os preceitos de Jesus. Todos. Um deles, amar. Outro, perdoar. Dois preceitos básicos, simples pra caramba, né? Amar e perdoar. Aí Jesus dá uma elevada nesses preceitos, de leve, bem de leve. Então ele diz, não basta amar aquele que te ama, não basta gostar daquele que gosta de você, não basta ajudar aquele que te ajuda. Isso é fácil, né? Qualquer um faz isso. Até os maus fazem isso, né? Amam os seus. Jesus diz, então você vai amar aquele que te odeia e perdoar aquele que te ofende.
Mas não é só perdoar uma vez. Você vai perdoar muitas vezes. 70 vezes 7. Então não basta perdoar uma vez. Então ele dá uma incrementada aí nesses dois preceitos básicos. Então João, e eu sou espírita cristão. Então eu estou ali alinhado com o Cristo. Alinhado. Eu sou discípulo. Sou discípulo de Jesus. Ótimo, isso é muito bom. Porém, eu não levo desaforo para casa. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas não pise no meu calo. Eu sou cristão. Mas não me dê uma fechada no trânsito. Não pegue a minha vaga do estacionamento. Não pare o seu carro na porta da minha casa. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Porque eu não sou santo. Peraí. Eu sou cristão e não perdoo? Eu sou cristão e não tenho paciência? Eu sou cristão e não amo aquele que está causando algum desconforto para mim? Eu sou cristão, mas eu sou caprichoso, hein? Eu sou cristão, mas eu dou uma enganadazinha aqui, uma mentirazinha ali. Eu sou cristão, mas eu estou lá escrevendo alguma coisa, eu coloco algumas informações no meu currículo que não são verdades. Ah, mas todo mundo faz, é um jogo, eu preciso jogar. Mas eu sou cristão. E a gente vai nessas falsas justificativas mentindo. Então qual é a diferença de João para mim? Qual é a diferença? Porque eu estou aqui, eu estou lendo a história de João, mas é um canalha, né? Esse João é um canalha, enganou a viúva, enganava as pessoas, queria trocar os móveis da casa, olha, cachorro, vai pagar porque Deus é justo. Vamos pôr João então na fogueira, na Inquisição. E aí eu saio na minha vida e vou, como um bom cristão, eu vou na casa de prostituição, porque ninguém é de ferro. No fim de semana eu vou ali no happy hour, me alcoolizar e sair dirigindo. Eu sou um bom cristão. Mas domingo eu estou na missa. Domingo eu estou na missa. Segunda eu estou prejudicando um colega de trabalho, que eu quero a vaga dele. Na terça, eu estou buscando a pornografia. Mas eu sou um bom cristão. Na quarta, eu não vou perdoar meu pai pelo que ele disse. Eu não vou perdoar minha mãe pelo que ela fez comigo. Eu não vou perdoar meu irmão. Olha o que ele fez. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele postou no Facebook. Eu não vou mais falar com ele. Na quinta, eu vou enganar esse cliente, não precisava trocar isso, mas eu vou falar para ele que precisa trocar, afinal de contas eu preciso pagar minhas contas. Na sexta, eu deixo minha família em casa e vou curtir a vida. E assim eu sou um bom cristão, porque domingo eu vou na missa de novo, ou eu vou no culto, ou eu vou na casa espírita, tomo um passe e saio de lá, que é uma beleza. E ruim é o João, eu não. Ruim é Rupert, eu não. Ruim é o Papa, que está no umbral, eu não. Eu não. É assim que a gente pensa. E a gente julga os outros e o nosso auto-julgamento. Onde ele fica? Nós não conseguimos enganar as nossas consciências.
Todos esperavam João quase canonizado dentro do Espiritismo. E ele desperta no umbral denso, que é um local terrível, terrível. Eu vou desencarnar. Eu vou. E vou despertar em algum lugar com alguém. Com quem? Comigo mesmo? Solitário? Ou com uma malta, uma legião, uma quadrilha, um bando? Para eu entrar numa faculdade, numa universidade, eu preciso me esforçar. Ou é de graça? Eu vou lá na USP agora, levo o meu RG e já saio matriculado? Ou tem todo um calvário de estudo? Então a gente começa a ter um pouquinho de luz nos nossos raciocínios, na nossa razão, e entender que a gente precisa mudar. Pouco vale o título religioso, a corrente religiosa, a profissão, diplomas na parede, quando a nossa essência está apodrecida, doente, enferma, intoxicada. Nós vamos ter que lidar com isso. E a mediunidade de João, lembrando, esse João não é o João de Deus. Cuidado! Essa história desse João aconteceu e ele já desencarnou. Até porque o nome dele real não é João, o nome foi trocado. Todos os personagens deste livro tiveram seus nomes trocados, para não haver identificação com as suas verdadeiras experiências pretéritas. O João de Deus está lá encarcerado por tudo que ele causou. Ele está colhendo o que ele plantou. E vai continuar. Depois que desencarnar, vai continuar. João de Deus, que também era médium. Na verdade, talvez ainda seja. Porque a mediunidade, ela pode ser, digamos, cancelada pela espiritualidade. A mediunidade, ela é um sentido que todo ser humano tem. Porque ela está ligada à glândula pineal e é uma outra história. Todos temos. Mas a manifestação da mediunidade não acontece para todos. E não acontece da mesma maneira para todos. A mediunidade de Chico Xavier não era a mesma mediunidade que tem Divaldo. São mediunidades diferentes. Porque são personalidades espirituais diferentes. Em cada mediunidade, então, é uma específica daquele ser em especial. E João de Deus, ele tinha mediunidade sem dúvida nenhuma. E ele fez coisas boas, coisas corretas, fez sem dúvida nenhuma. Mas a história de João de Deus se parece com essa, elas se afinam. Porque ele foi se perdendo. Foi se perdendo. Dando ouvidos às situações do plano físico e às obsessões que o rodeavam. Aí ele trocou de lado. Mudou de time. Saiu do time da luz e entrou no time das trevas. E ali ele continuou. Por quê? O plano espiritual inferior, eles são inteligentes, astutos. E eles aguardam a oportunidade. E eles vão aos poucos, como eu disse há pouquinho atrás, como a erva daninha, eles vão contaminando. Ó, você pode ganhar isso, você pode ter isso, olha o que eu vou te entregar. Lembra daquele que te prejudicou? Eu vou trazer para você se vingar dele. E aí eles vão falando aquilo que a pessoa quer ouvir. Não é legal quando alguém fala o que a gente quer ouvir? É ótimo, né? E aí quando alguém fala o que eu quero ouvir, eu acabo gostando dele. Aquele que fala o que eu não quero ouvir, eu não gosto dele. Não gosto. Não quero ele. Ele fica falando que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, que eu não sou bom o suficiente. Blá, 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 blá. Eu não quero ele. Só que esse te ajuda a mudar, a refletir.
te incomoda, te causa desconforto. Aquele que fica falando, não, você está bem, não, fica na boa aí, vamos, dorme, não faz nada, fica no ócio, na preguiça, se entrega. Olha aqui como os vícios são legais, olha como a pornografia é excitante, prazerosa. E eu vou ouvindo, e ali só alegria, né? Aí, ó, ladeira abaixo. É o que aconteceu com João de Deus. Então ele teve mérito que ele conquistou e débitos incontáveis. Incontáveis. O problema dele vai ter que se virar com isso. E terá que quitar todos. Não é alguns. Todos os equívocos. 100%. Limpar a mesa. Recolher tudo que ele deixou bagunçado. Nessa reencarnação e também nas outras, que a gente não sabe. Raros são os que reencarnam com débitos zerados. Raros. A maioria vem com débitos consideráveis, né? Para que a gente possa revê-los. E como João pautou sua vida pela mentira, pela falsidade, ele colheu o que ele plantou. A colheita, ela é obrigatória. Nós vamos colher. O que eu vou colher, nós iremos responder por nós mesmos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.